Para a Tribuna Livre do dia de hoje, onde eu convido para fazer uso da tribuna a senhorita Cândida Aiko Nevoeiro, representando o IFE, Instituto de Formação e Educação de Rio Claro, que transcorrerá sobre o dia do nascituro, Trens Direito de Nascer. A senhorita Aiko terá direito à palavra por 10 minutos com a partes. Seja bem-vinda, boa noite. Aos que conhecem a capacidade de oratória do meu pai, peço que moderem na expectativa, pois falar de improviso não é o meu forte, por isso leio. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, na pessoa do senhor presidente da Câmara, André Godoy. Primeiramente, agradeço ao vereador Tiago Yamamoto pela oportunidade que me foi dada para estar aqui falando pelos que não podem falar. Hoje, dia 8 de outubro, é o dia do nascituro, dia dos que já foram concebidos, mas que aguardam no útero de suas mães pelo momento de nascer. A ciência diz que um novo ser passa a existir no momento da concepção. Um novo ser com suas próprias características, seu próprio DNA, um ser dependente do corpo da mãe, mas não parte do corpo da mãe como um rim, um pâncreas ou uma unha encravada. Nesse instante, sou a voz desses seres humanos, em sua forma mais frágil e inocente, que correm o risco de ter o seu direito à vida ceifado, mesmo este direito sendo uma cláusula pétrea de nossa Constituição. Todos nós já fomos nascituro um dia. Todos nós tivemos a oportunidade de nascer. Não cabe aos que já nasceram julgar quem pode ou não pode nascer. Não cabe aos que tiveram a chance de ser alguém julgar quem ou quando outro alguém se tornará um ser humano. Julgamentos desse tipo já foram feitos em outros momentos da história. Durante a escravidão e o Holocausto, pessoas olharam para negros e judeus e não os enxergaram como pessoas. Hoje, muitos olham para um feto e não o enxergam como um ser humano. Veem apenas um amontoado de células, como gostam de chamar os que defendem o aborto. Ouso dizer que todos nós ainda somos um amontoado de células. Somos células de tecido ósseo, células de tecido nervoso, células de tecido muscular, mas não somos apenas isso. Somos também, cada qual na sua individualidade, um monte de talentos, um monte de desejos, um monte de sonhos. Já dizia Hannah Arendt, o nascimento de cada indivíduo é uma promessa, é a possibilidade de assumirmos a responsabilidade por termos nascido. Disfarçada de compaixão, mas no auge da arrogância, não cabe a ninguém decidir que vida merece ou não ser vivida. Hoje, fala-se muito sobre inclusão, mas em países como a Islândia e a França, a síndrome de Down está sendo erradicada, simplesmente matando as crianças diagnosticadas com síndrome de Down durante a gestação. A inclusão de bebês deficientes está sendo negada no plano da existência. Em países onde o aborto é legalizado, quando há o diagnóstico de síndromes ou má formação, mais de 90% das mães optam por matar seus filhos no ventre, impedindo-os de existir. Temos exemplos de mulheres que, por diversos motivos, risco de má formação, necessidade financeira, gravidez de risco, pensaram ou foram orientadas a abortar seus filhos. Mas elas escolheram amar, elas escolheram deixar viver. Se elas tivessem matado seus filhos, ainda no ventre, hoje não teríamos no esporte Cristiano Ronaldo ou Thiago Silva, que foi capitão da nossa seleção. Não teríamos atores Jack Nicholson ou Roberto Bolaños, conhecido pelos personagens Chaves e Chapolin. Na música, nós não teríamos Celine Dion, Justin Bieber, Cher, Andrea Bocelli ou Beethoven. Não teríamos Steve Jobs e nem o Papa João Paulo II. Muitas das pessoas que conhecemos e que são frutos de gravidez não planejada poderiam não existir se o aborto fosse tratado como uma remoção de uma pedra na vesícula.
O aborto nunca é seguro. Desde a concepção, as mulheres passam, de forma natural, por grandes mudanças biofísicas e psíquicas para gerar o bebê, parir e amamentar. Estudos feitos em países onde o aborto é legalizado provam que a interrupção abrupta dessas mudanças, o aborto provocado, aumenta em 180% as chances das mulheres terem problemas de depressão, tentativas de suicídio ou outros transtornos psicológicos. A probabilidade delas desenvolverem câncer de mama, câncer de útero, ovários e rins é de 30%. O aborto não desengravida a mulher. Crianças abortadas existiram e existem, apesar de não terem tido a oportunidade de nascer. A mulher que aborta continua sendo mãe, só que de uma criança morta. Não existe argumento capaz de justificar o assassinato de indefesos. E não precisa ser mulher para falar de aborto. Para defender os inocentes, basta ser humano. Sendo mãe de 2 filhos, posso dizer que a maternidade e a paternidade fazem de nós pessoas melhores. Nossa personalidade floresce quando nos tornamos mães e pais. Nos libertamos de nós mesmos. Atingimos o auge da nossa maturidade. Por um bem maior, nós escolhemos abrir mão do nosso sono e do nosso conforto. Abrimos mão dos nossos caprichos materiais na tentativa de garantir um futuro melhor para nossos filhos. E tudo isso não porque a sociedade nos impõe. Tudo isso porque escolhemos amar. Aprendi com meu pai a reconhecer a importância desta casa, a Câmara dos Vereadores. É a voz da população. Clamo a todos os vereadores e demais presentes que não deixem o Superior Tribunal Federal nos calar. A esmagadora maioria da população é contra a matança dos não-nascidos. A vida não é um bem, é um direito. E não cabe ao judiciário criar ou tirar direitos. A compaixão pelos mais fracos é o que nos diferencia de outros animais. Toda vida merece uma chance. Faço um apelo. Viva e deixe viver. Muito obrigada. Eu só estou falando dos não-nascidos. Queria agradecer a presença da Aiko aqui, Aiko, dizer para você que talvez você não tenha a capacidade de discursar como seu pai, mas o pouco que a gente te conhece sabe que você tem a garra e a firmeza da sua mãe, uma das maiores primeiras-damas que essa cidade já teve. E você hoje traz um testemunho de coração. Quero aproveitar, agradecer ao Tiago Yamamoto, que com a sua sabedoria silenciosa sempre tem trazido matérias importantes para esta casa. Parabéns, Tiago. Uma parte. Claro. Primeiro, eu gostaria da gente discorrer esse assunto no sentido assim, não é um assunto religioso, não é uma discussão religiosa, filosófica. Vamos partir para o lado da ciência. Vamos partir para o lado da ciência. O que a ciência faz? Você pegar o maior geneticista de todos os tempos, Jean Monchan, que é um francês, descobridor da síndrome de Down, ele fala que a vida começa na concepção. E assim, alinhado com esse pensamento, a Câmara de Rio Claro fez uma moção de repúdio ao STF na DPF 442, que é conhecido como audiência do aborto. Então, alinhado a isso, em favor da vida, todos nós vereadores assinamos e votamos a favor da vida. E se a gente pensar também assim, que vamos para o lado do justnaturalismo agora. Vamos pensar assim, que se perdemos o direito de nascer, tudo isso aqui perde o sentido. O Adriano Latorre perdeu o direito de nascer, hoje ele não seria vereador. Carol Gomes também. Então, se a gente pensar que se perdemos o direito de nascer, o direito da saúde, educação, habitação, perde todo o sentido, porque todo o sentido primordial foi ali jogado pelo ralo, vamos falar assim. Então, por isso que a gente defende a vida e defende a família.